tarde a todos e a todas. Vou falar um pouquinho sobre gênero e educação, mas eu tenho um problema de síntese. Quando estava organizando a fala, eu pensei, não, mas isso também é importante, isso também. Então, tenho os primeiros 5 slides, vou passar mais rápido, tá? Que é só para ter uma ideia de onde é que surge, né, a equidade de gênero ou os direitos iguais para homens e mulheres, que eles não são tão recentes assim quanto a gente imagina. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as políticas públicas de gênero no Brasil e, por último, um pouquinho sobre a questão da formação de professores no campo de estudos de gênero, onde que eu uso basicamente autoras alemãs, que elas vão falar, ao invés de equidade de gênero, que é o que a gente encontra, essa terminologia aqui nos próprios documentos do MEC, eles falam mais sobre pedagogia, né, da equidade, né, que em alemão, Geschlechtergerechtigkeit, porque é muito mais amplo e tem várias outras categorias, né, que estão nesse guarda-chuva da pedagogia da equidade, que a gente vai ver logo adiante, tá certo? Sempre um pouquinho sobre as políticas públicas no campo de educação e gênero. Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1778, que é na França, que é dos direitos, né, dos homens e dos cidadãos, a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, a Conferência Nacional da Educação, que eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre essa, e o Plano de Políticas Públicas para Mulheres, e depois, no final, o que seria essa pedagogia da equidade. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, depois temos a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? A gente vai ver o que aconteceu com ela, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, né? E depois o que é que veio, o que nos interessa, que é a Declaração dos Direitos Humanos desde uma perspectiva de gênero. Então, em 1791, só trouxe o primeiro artigo, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. O que aconteceu com a francesa, alguns anos depois, ela foi guilhotinada. Né? Então, essas ideias aqui, né, de incluir os direitos das mulheres já existia muito antes de 1948. Tá? Aí temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que a gente conhece, que nós sabemos que muitas diretrizes nacionais, internacionais estão embasadas. Né? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Destaquei ali em negrito, seja na distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião. Neste período não foi incluído ainda sob uma perspectiva de gênero, mas depois, para comemorar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos, a ONU Mulheres ela propôs algo diferente, que é a próxima Declaração Universal dos Direitos Humanos desde uma perspectiva de gênero, em 1998. E o que o artigo 1º diz? Todas as mulheres e homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E é bem interessante a gente dar uma olhada, né, nessa declaração de uma perspectiva de gênero para ver o que ela incorporou nesses últimos 50 anos, o que está lá no preâmbulo, por que desse viés tão claro da perspectiva de gênero. Nós também temos a nossa Constituição Federal, né, de 1988, que vai dizer, o artigo 3º, promover o bem de todos e todas, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E aí, nós do campo da educação, quantas pessoas tem aqui que trabalham com a educação? Levanta o braço, por favor. Temos várias pessoas. E como é que nós estamos trabalhando isso? Lá na escola, com os alunos, com os professores, ou nas licenciaturas, que nós sabemos agora, né, que pelo menos lá na Uniplac, né, para os novos cursos serem aprovados, tem um quadradinho bem bonitinho, quando vem o pessoal do MEC, que eles vão perguntar se tem alguma coisa sendo incluída, né, nas emendas, enfim, no currículo, sobre meio ambiente, relações étnico-raciais e gênero. Né? Aí os cursos que não tem, só faz um X e reprova. Então a Uniplac baixou um ato normativo que agora
todos os cursos devem incluir meio ambiente transversal, né? E todos os cursos de licenciatura devem ter uma disciplina no campo das relações étnico-raciais. Está subentendido que nesta disciplina também deve-se trabalhar o gênero, né? Então, claro, para o recadastramento da universidade, de dentro de 5 anos. Então, essas políticas, elas estão chegando. Mas o preocupante é na forma como elas estão chegando, que muitas vezes, nossos colegas, professores, eles dizem, aquelas feministas lá vêm falar dessas coisas. Cheguei recentemente na Uniplac, mas nós já somos, né? Fomos rotuladas, pessoas que estão trabalhando gênero, que somos um grupo muito pequeno, né? Feministas, a professora que fala de sexualidade, não gosto muito dela, vou ficar longe. Às vezes, alguns professores dizem assim nas reuniões, eu não sou feminista. Aí eu me pergunto, você não defende os direitos humanos, direitos para homens e mulheres? O que é que significa para ti ser feminista hoje? Né? E os diferentes feminismos, está embasado a sua fala em qual feminismo? Né? Para que todo esse preconceito em relação às feministas, enfim. Mas vamos lá, adiante. Isso eu trouxe aqui para a gente relembrar que os discursos, né, já tem lá com Sócrates, Aristóteles, Platão, lá 400 anos antes de Cristo, mas também com o nosso querido Jacques Rousseau, né, que a gente usa muito no campo da educação, que em 1750, o que ele dizia sobre nós mulheres? Né? Toda jovem letrada permanecerá solteira a vida inteira, só havendo homens sensatos na terra. Né? E a gente sabe que muitas vezes os discursos ainda perpassam por aí. Por quê? Né? Porque eles estão tão fortes na nossa cultura, que é milenar. Trouxe também a Lei 15 de outubro de 1827, 15 de outubro, nos é familiar. O que é que nós comemoramos? O Dia do Professor. Então, essa é a nossa primeira lei brasileira, que ela vai... O que ela diz sobre nós mulheres? Que vai instituir que todas as vilas, comunidades devem ter uma escola. As mulheres que podem atuar nas séries iniciais, né? Mas vai dizer que as mulheres não podem lecionar matemática ou qualquer outra disciplina no campo das exatas, porque elas não possuem capacidade intelectual para isso. Onde é que está embasado esse conhecimento de 1827, né? Enfim, vamos adiante. Agora vamos para essas políticas públicas brasileiras. A década de 90 é um marco, né, no campo da educação. Nós temos a LDB, depois os Parâmetros Curriculares Nacionais de 97, temos o nosso querido Plano Nacional de Educação, 2011 a 2020, que ainda não foi aprovado, né? Está para ser aprovado até final de março, mas que tem várias discussões, especialmente no que se refere à educação inclusiva, à educação para a sexualidade. Então, tem alguns empecilhos, esperamos que seja aprovado, pois já estamos em 2014. A Conferência Nacional de Educação, o Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres e o Fórum Nacional de Educação Superior. Então, são em alguns espaços em que a questão de gênero aparece. Né? Vamos lá, adiante mais um pouquinho. Agora vamos falar rapidamente dos PCNs, né? Então, principalmente os temas transversais, dentro do volume 10.6, a orientação sexual, aparece um módulo sobre gênero, né, para o ensino fundamental, as séries finais. Mas é muito rápido, mas a gente já tem de 1997, né? Então, se a gente quiser se aprofundar, tem as críticas da Cláudia Viana, da Sandra, né, que a gente pode ler um pouquinho as críticas que elas fazem aos PCNs. Vamos lá adiante. Então, o que é que consta nos parâmetros curriculares nacionais sobre gênero? Então, bem, a definição que está em negrito eu não vou ler, porque a gente já sabe o que seria gênero, já estudamos em outras aulas, mas o que é que nos interessa? É o finalzinho, reivindica-se a inclusão da categoria gênero, assim como etnia, na análise dos fenômenos sociais, com o objetivo de retirar da invisibilidade as diferenças existentes entre os seres humanos que, por vezes, encobrem discriminações. Já temos isso em 97, né? Mas a gente sabe, não é uma lei, é um referencial,
né, que deveria ser trabalhado tanto no ensino fundamental, como a gente vai ver depois no ensino médio, que tem também um projeto de lei para o ensino médio, que ele deveria ter uma disciplina sobre gênero no ensino médio. Foi aprovado, quer dizer, foi transformado um pouquinho para não ter uma disciplina sobre gênero obrigatória no ensino médio, mas sim que ele apareça como conteúdo. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, é um projeto de lei desde 2012, mas ainda não foi aprovado na Câmara do Senado. Tá? Mas esperamos que em breve seja. Agora, educação, diversidade e justiça social. Isso daqui é da CONAI, que deveria ter acontecido em fevereiro deste ano. Né? E a gente sabe que 2 semanas antes da data foi transferido para o mês de novembro, que é lamentável. Né? Muitas pessoas estavam engajadas, enfim, para esse movimento que iria acontecer no mês de fevereiro, e agora nós nem sabemos se vai ser do mesmo formato, se estarão os mesmos palestrantes no final de novembro ou não, porque muita coisa pode acontecer até lá. Né? Mas tem um colóquio, não, que é importante na CONAI, que gênero se tornou um tema importante, fazendo uma análise de quantas vezes aparece a palavra gênero naquele material que eles chamam de referência para as conferências da CONAI, aparece mais de 20 vezes. Né? E tem um colóquio especial só para educação e gênero, como tem educação e sexualidade e muitos outros temas dentro do eixo 2. E qual é o objetivo desse colóquio? Compreensão de como a escola participa na construção de um modelo normativo de gênero, sexista, misógino. Identificar relações interpessoais e intergrupais na ação institucional, no currículo e na prática pedagógica. Né? E trabalhar as estratégias pedagógicas para a transformação dessas práticas. Estratégias de combate ao machismo, ao sexismo, entre outras formas de intolerância à diversidade de gênero. Né? Coisas bem importantes para nós trabalharmos lá na escola. Vamos adiante. Aí nós temos o Plano, né, Nacional de Educação, que ainda não está em vigor, mas esperamos que em breve. Só destaquei algumas palavras em negrito, né, que é a construção de uma nova ética, de um novo modo de incluir, né, lá na educação negros, né, quilombolas, pessoas com deficiências, povos indígenas, trabalhadores do campo, mulheres, lésbicas, gay, bissexuais, travestis e transexuais. Então, o que a gente percebe de 1997 para cá? Lá se falava de gênero, né, mas colocava tudo dentro de uma categoria. E agora o que a gente está vendo aqui, que está escrito, né, é cada categoria. Isso que é importante. Né? Então, que deve ser trabalhado. Esperamos que em breve isso esteja como uma temática realmente nas escolas. Aqui tem toda uma discussão sobre a educação para a diversidade sexual, né? Então, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi tentado retirar no Senado, agora voltou para uma comissão especial. Não sabemos se vai ser mantida em função, né, da bancada religiosa, que está querendo que seja excluído do plano, então, que não foi aprovado ainda. Vamos ver o que é que vai acontecer. Era para ser até 20 de março, até hoje não vi nada. Vamos ver. E agora? A gente já tem uma ideia, né, do quanto se evoluiu da década de 90 para 2014. E o que essas questões de gênero têm a ver com a educação, com a escola e conosco? Para que é importante trabalharmos essas temáticas no campo da educação? O que isso pode implicar? Em quê? A educação. Como é que se ensina a ser menina, ser mulher, ser menino, ser homem, na sala de aula? Em que momentos que nós estamos construindo? Pode passar? Agora vem um videozinho, e eu vou pedir para passar rapidinho 2 vezes, que é assim, menos de 1 minuto. Né? Já foi falado bastante sobre as cores que vão aparecer, sobre violências, então só vou pedir para vocês prestarem atenção como é que a gente vai construindo homens e mulheres.
machismo es un mal que se aprende. Está en ti poder eliminarlo. Reacciona Ecuador. El machismo es violencia. Com esse vídeo, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho como que nós estamos contribuindo para a construção de meninos e meninas na nossa sociedade, né? Não importa se é só o professor lá na sala de aula, se são os pais ou as mães, mas nós mesmos, né? Se a gente encontra uma menina, um menino na rua, ou quando vamos visitar amigos em que tem uma criança em casa, ou quando vamos no aniversário de uma criança, como é que nós fazemos a escolha de um presente? Quando nós chegamos na porta de uma casa, o que nós dizemos para aquela menina que está toda linda de rosa, que parece uma princesa, uma boneca? Como que nós a cumprimentamos? Nós dizemos, como você está linda, parece uma princesa. O que a gente diz para as crianças no dia a dia, aqui na rua? Né? E o que nós dizemos para um menino? A gente já parou para pensar, refletir e fazer conscientemente? O que nós dizemos para os meninos? Nossa, joga futebol como Ronaldinho. O que a gente diz? Forte. Que palavras nós atribuímos para as meninas e os meninos? Que escolha nós fazemos no dia a dia? Tudo isso influencia na Constituição. Que exemplos nós estamos dando para as crianças que estão ao nosso redor? Não importa se são nossos filhos, nossos amigos. A gente para pensar. Quantas vezes a gente já disse, ó, nossa, você está tão linda, parece uma princesa. E o menino, o que a gente diz? É para a gente refletir sobre o que nós estamos contribuindo para a construção de sujeitos. Quais sujeitos? O que nós queremos para a nossa sociedade? E aqui na nossa sala de aula, que tipo de sujeitos, né, nós, enquanto professores e professoras, nós temos? São todos iguais? Têm a mesma história de vida? Quantas categorias? Coloquei algumas aqui, poderiam ser muitas outras, que podem ser os marcadores das diferenças. E como nós trabalhamos, nós conseguimos dar conta de todas? Acredito que não. Que é difícil, mas nós temos que tentar. Porque nós temos 30 alunos numa sala de aula. São 30 pessoas diferentes. Se vamos separar para 2 grupos, homens e mulheres. As mulheres, não tem diferença dentro do grupo das mulheres, são todas iguais. E os homens? Os homens possuem as mesmas características, os mesmos pensamentos, agem da mesma forma. Como é que a gente faz lá no campo da educação para trabalhar de forma equitativa com seres tão diferentes? Estamos preparados para isso? E as nossas licenciaturas estão nos preparando para isso? E os cursos de formação? Porque em gênero a gente discute muito formação continuada em gênero, mas eu tive uma inicial. Então, gênero e educação. Onde é que aparecem as questões de gênero? No campo da educação. Estão em muitos mais lugares do que nós imaginamos. Sexismo na linguagem, nos conteúdos das diferentes disciplinas, forma de apresentação dos conteúdos dos livros didáticos, em que profissões aparecem as meninas, os meninos, as pessoas de cor branca, de cor negra. Nós paramos para pensar e refletir isso. Que tipo de escolhas de livros infantis, de histórias, de filmes, de desenhos, nós fazemos para os nossos alunos? As brincadeiras, as piadas. Eu digo que mais de 90% das piadas, elas transmitem algum tipo de discriminação. Principalmente em relação às mulheres, aos negros, à nacionalidade. Há poucas piadas, e às vezes eu brinco, eu não falo sobre isso com os meus alunos, me conte uma piada que não apresente nenhuma forma de discriminação ou preconceito. Às vezes lá sobre o animal, outros que conseguem. Mas sobre os seres humanos é um desafio. E todos nós aqui já ouvimos muitas piadas, e gostamos e rimos. É uma forma a gente se descontrair também. Mas a gente para pensar, essa piada aí não gostei. Muitas vezes a gente nem tem coragem de dizer para os nossos amigos, porque não queremos ser o chato da história, que está lá dizendo essa piada aqui não está politicamente correta.
histórias infantis, já falei, que lugar a mulher ocupa, que lugar é concebido ao homem, o que são consideradas como características essencialmente femininas e masculinas, e existe, elas vão se transformando no decorrer do tempo, né? E os discursos políticos, jurídicos, religiosos, de moda, beleza, novelas, as novelas, como elas desconstroem tantas coisas, né? Saúde, profissões, como são representados os homens e as mulheres, os heterossexuais, e os homossexuais, e os transexuais. Pode passar, por favor. Gênero na escola é trabalhado como não é, ou não é trabalhado? Quando nós entramos no portão da escola, a gente deixa todas as nossas representações sobre o que nós podemos atribuir ou atribuímos aos homens e às mulheres. Nós deixamos isso, a nossa cultura, a nossa história, nossas construções, a nossa sexualidade no portão da escola. Como que a gente diz que essas temáticas não estão na escola? Elas estão. A pergunta é como nós estamos trabalhando essas questões. Tá? Então, vou trazer aqui um pouquinho os dados da tese de doutorado, que foi escrita em alemão, mas enfim, eu fiz a pesquisa de campo empírica aqui no Brasil, né, e foi como que as professoras trabalhavam as questões de gênero e sexualidade nas escolas, uma particular e uma estadual, uma municipal. Pode voltar um pouquinho, só sobre as 3 posturas. A primeira era a consolidação das desigualdades de gênero, né, que enfatizava os estereótipos apropriados para cada sexo, os papéis sexuais. Coloquei como primeira postura. A segunda, neutralidade de gênero. A terceira, que seria a pedagogia da equidade, que a gente vai ver o que significa cada uma dessas, por favor. Então, como é que se constituem as desigualdades de gênero? Modelos de mulheres e de homens que as crianças têm à sua volta, na família, na escola ou na rua. Né? O que nós atribuímos às mulheres, para os homens? Isso tudo influencia na construção das suas referências de gênero, né? As imagens, quem é a mulher, quem é o homem, né? Lá uma mulher passando roupa e cuidando do filho, né? Porque trabalhar gênero não é só trabalhar, a gente tem que praticar. E eu posso dizer para vocês que eu tento, porque eu digo que eu pratico, que eu faço gênero. E olha que isso é difícil, né? Lá em casa a gente pode dizer que a gente tem uma inversão dos papéis. Eu trabalho fora da casa, meu marido trabalha em casa, ele administra a casa, é o cozinheiro, leva essas crianças para a escola, volta, mas aí tá tudo bem, então não tá. Por quê? Porque ainda tem muitas diferenças de como que o homem encara isso com uma mulher. Porque quando eu fico em casa para cuidar das crianças, às vezes eu me dou conta que eu estou com dupla jornada. Eu estou cuidando das crianças, brincando com as crianças e organizando a casa. O homem faz isso? Não. Ele cuida da criança. Mas é uma atividade de cada vez. Aí eu me questiono, por que eu tenho, né? Por que nós temos isso, né? Já tão esquadrinhado, inculcado, que nós temos que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a dizer, não. Então, o dia que eu fico com as crianças, eu só vou brincar com as crianças. Né? Então, a gente tem que parar para pensar. Às vezes eu acho, bem, eu estou praticando, né, as questões de gênero. Às vezes eu me dou conta, não estou praticando ainda não. Né? Tem que avançar muito mais. Vamos lá. Então, aqui só um livro que eu gosto muito da Cida Lopes, que nos ajuda a pensar nem tão rosa, nem tão azul, não, o que significa ser menino, ser menina. Então, tem uma coleção toda que a gente pode trabalhar essas questões de gênero. Pode passar. Então, aqui ela traz um exemplo, né, como que nós vamos educando as meninas e os meninos para o trabalho, né, e as meninas para quê? Para cuidar da casa. Pode passando, por favor, mais rapidinho. Aqui, comemorando o aniversário, como que nós fazemos a festa de aniversário dos nossos filhos, ou as festas que nós frequentamos de criança? Como é que é feita a escolha? Né? E o que a gente leva de presente? O que é que se diz? Né? Parabéns, filhinha. O que se dá para a filhinha? E para o menino, parabéns, filhão. E aqui a questão do xixi. Quando a menina quer fazer xixi, o que a gente geralmente diz? Aguarda até um banheiro. O menino, qualquer lugar, até na grama, atrás de uma árvore. Né? Então, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou construindo, meninos e meninas? Há diferenças? Há. Aqui é
é só um exemplo da própria pesquisa de doutorado, que tinha uma turma, que era o 5º ano, que era muito nítido. As meninas de um lado, os meninos do outro. E a escola achava isso muito natural. Ainda, né, os dados sobre os estereótipos sexuais, o que os professores falaram em relação às meninas e os meninos. Né? As meninas são quietas, os meninos desinteressados, as meninas disciplinadas, os meninos desorganizados. Né? Caderno, houve as explicações das meninas, né? Os meninos nem tanto, são impacientes, enfim, vários estereótipos que a gente já conhece. Né? Então, até nessa escola, teve um caso, não está aqui a fala de uma professora que ela disse o seguinte: ela levou os cadernos no início do ano, na primeira semana, para casa para corrigir. Aí tinha um caderno que estava tão bonitinho, organizado, né? Uma letra bonita, todo organizadinho. Aí ela foi, né, colocar a nota e ela pensou que era de uma menina, mas ela se surpreendeu, porque era de um menino. O que aconteceu? Ela chegou na escola e ela contou isso para a turma toda. A partir daquele dia, né, então eu fui fazer pesquisa lá no mês de outubro, então ela me contou, assim, sem fazer nenhuma reflexão. Né? Ela disse, então depois ele já não tinha mais o caderno organizado. Né? Por que será? O que ela fez? Ela chegou na sala de aula e disse, né, pensei que esse caderno fosse de uma menina. Bastou ele não ter mais caderno organizado. Vamos lá. Segunda parte, né, que é a neutralidade sexual, que vai dizer que não existe uma política neutra, né? Não existe uma educação neutra. E a professora dizia, não, trata todo mundo igual. Todo mundo quem? As meninas todas iguais? Não tem diferença no grupo das meninas? Os meninos todos iguais? Como? Tá? Pode ir passando. Então, a equidade de gênero, o que seria? Seria atender a todos à medida que cada um necessita. Porque tanto no grupo das meninas, como no grupo dos meninos, há diferença. Há meninos com mais potencialidades numa disciplina, em outra, outros com mais necessidades. Então, como é que a gente pratica essa equidade de gênero? O que é equidade? É tentar dar direitos iguais para cada ser diferente, de acordo com a sua necessidade. Mas como é que eu vou saber qual é a necessidade do meu aluno? Eu tenho que conhecê-lo. Qual o papel da educação? Qual é a nossa responsabilidade? Nós, quanto educadoras e educadores, é a redução dos preconceitos e da discriminação. Qualquer. Certo? Vamos lá. Ou melhor, todas. E a escola? A escola interfere na constituição de pessoas a partir do momento em que delimita os espaços, institui que cada um pode ou não, demarca os lugares das meninas e dos meninos, e nessa pesquisa acontecia muito assim. Tinha meninas que eram consideradas mais quietinhas. Aí a professora ia intercalando um menino que conversava bastante com a menina mais quieta, com outro menino, né? Como é que a gente faz essas escolhas? O mapa da sala de aula. Como é que eu vou construir esse mapa? É os alunos que sentem e escolhem? O professor não tem influência? Né? Então, quais são os resultados esperados para as meninas e os meninos, tanto em língua portuguesa, matemática, e pode ser tantas outras disciplinas? A gente questiona ou não as falas dos próprios estudantes, né? Sobre machismo, sexismo e racismo na sala de aula. Então, assisti cenas em que os alunos, né, estavam brigando na sala de aula, estavam falando palavrões, né? Tinha práticas discriminatórias, e a professora continuava escrevendo no quadro. Já estava tão naturalizado, né, tantas violências, no contexto escolar, que não se dava mais conta. Vamos lá. Quantos minutos tem? Então, gênero e escola. Construir o conhecimento sem discriminar as diferenças entre os estudantes é um desafio muito grande. Nós precisamos para isso ferramentas teóricas, metodológicas, né? E a gente vai ver que além disso, porque a gente não dá conta só com essas duas. Por quê? Porque gênero mexe muito com a subjetividade. E eu posso dizer que as pessoas que mais trabalham contra nós, às vezes são os nossos próprios colegas. Não é nem a família dos alunos, mas os nossos próprios colegas. E aí, às vezes, é triste. Vamos lá. Se recusar... Pode voltar um pouquinho, por favor? Desculpa. Se recusar a aceitar, sem discussão, os diferentes estágios, níveis, programas, nos quais tem que enquadrar os sujeitos e os saberes. Pode passar. Gênero e educação.
A educação para a igualdade entre mulheres e homens é um elemento fundamental da cidadania e para a construção da democracia entre os gêneros. Lidar com as diferenças sem transformá-las em desigualdades é um dos grandes desafios da atualidade. O que seria essa pedagogia da equidade? Por que não só a equidade de gênero? Porque a pedagogia é muito mais ampla, de acordo com as autoras alemãs. E o que é que cabe tudo nesse guarda-chuva? Gênero, identidade de gênero, classe social, raça, etnia, religiosidade, nível de aprendizagem. Para nós não é tão forte essa discussão junto com gênero, nível de aprendizagem. Mas na Alemanha, sim. Por quê? Porque lá, quando as crianças completam 12 anos, elas são separadas. Bons alunos com ótima nota vão para a escola A. Alunos com nota média para a escola B. Alunos com as notas mais inferiores nunca terão acesso para uma universidade. Os alunos que estão aqui com nota B, eles irão para uma faculdade ou para os cursos mais técnicos. Então para eles lá está muito mais presente do que para nós aqui essa discussão. Porque o que seria essa diferença de nível de aprendizagem? O Leistungsfähigkeit quer dizer o quê? O que eu faço com aquele aluno que está com dificuldades de aprendizagem? Vou reprová-lo? Vou passá-lo sem ter as condições básicas necessárias para o ano seguinte? Eu estou propondo atividades diferenciadas numa mesma sala de aula? Eu consigo dar conta disso? Dentro de todas essas categorias? O que eu faço com aqueles meus alunos lá, aqueles 3, 4 que estão com bastante dificuldade em compreender minha disciplina? Eu penso neles. Nacionalidade, regionalidade, corpo e sexualidade. Pode passar. Então, o que seria essa pedagogia da equidade? Ensaiar outras formas de pensamento, de organização e de construção mais horizontais, transversais, que abram caminhos para a inclusão dos sujeitos diferentes. Ser contra qualquer forma de discriminação e preconceito, está repetindo, lutar pela defesa dos direitos humanos, mais rapidinho. E aqui vai falar sobre os profissionais. São os profissionais da educação. Darmos conta da pedagogia na equidade, eles gostam muito da palavra competência. Sei que aqui às vezes a gente tem um pouquinho de crítica, né? Mas, enfim, a competência teórica de prática, que é essencial, a competência didática e a competência social e a pessoal. Que muitas vezes a gente esquece de trabalhar essas últimas duas competências, aí nós esbarramos nas primeiras dificuldades lá na escola e não continuamos a trabalhar. Pode passar, por favor. Então, o que seria essa competência teórico-prática? História dos estudos de gênero no Brasil e no mundo. Saber sobre o que são, deveria ser feminismos, movimento de mulheres, condições estruturais e de poder que permeiam as organizações sociais, a escola, as empresas, a família, as igrejas. O professor tem que dar conta desses conhecimentos aí. Não todos, alguns, mas ter pelo menos uma ideia, né, do que sejam. Pesquisas empíricas e teóricas sobre a distribuição de sexo nas diferentes áreas da sociedade. Profissão, trabalho, saúde, mídia, família. Onde estão as nossas mulheres brasileiras? Se elas são maioria no ensino superior, né? Mas enquanto estudantes que estão concluindo, né? Mas não ainda enquanto professores do ensino superior. Competência didática, o que seria? É como fazer. Né? Tem métodos, dinâmicas, técnicas. Essa capacidade de intervir de forma ágil e eficiente nesses contextos em que surgem os estereótipos e as discriminações, evitando a propagação dos mesmos entre estudantes. Diferentes técnicas de trabalho que podem ser introduzidas. 5 minutos a mais. Essa competência social, que é importante, porque às vezes a gente sabe como trabalhar as questões de gênero, tem a concepção teórica, tem metodológica, né? Tem a didática, mas e o social? Como é que eu chego até esses alunos para trabalhar sobre sexualidade, para trabalhar gênero? Né? A interação, o diálogo, nos momentos de conflito, violências, né, com os alunos, comunidade, ação política, as piadas, as brincadeiras, os olhares, os sorrisos, os silêncios. Se eu tenho essa capacidade de reconhecer mal-entendidos sobre algum tema,
empaticamente promover uma discussão séria e com embasamento teórico, metodológico, no meu trabalho as questões de gênero. O meu trabalho no momento em que surge uma prática discriminatória no contexto escolar. E a competência pessoal, e a minha influência pessoal, né, religiosa, cultural, social, familiar, geracional. Eu consigo dialogar, né, horizontal com os meus alunos adolescentes, ou eu sou considerada careta por eles? Quem consegue dialogar com esses alunos e por quê? Desafios, a capacidade de realizar a autorreflexão sobre o seu papel em relação à sua expectativa individual, a contribuição da implementação da pedagogia da equidade. O que eu estou fazendo na escola? Então, uma citação da Fausta Wieland. O que seria essa pedagogia da equidade? Estimula a discussão de uma educação que reconheça a existência das diferenças entre os sujeitos, mas não faz desta diferença uma barreira para o desenvolvimento individual de cada ser humano. Quais são os objetivos? Uma educação democrática para todos. Prioriza que as alunas sejam elas indígenas, quilombolas, negras, brancos, pobres, ricas, homossexuais, heterossexuais, religiosas ou ateus. Vivenciem em salas de aulas atitudes, ações que buscam desenvolver com criticidade ideias, competências embasadas nos princípios dos direitos iguais ou equitativos para as pessoas diferentes. Não é o discurso, a oralidade, o que ajuiza a prática, mas, ao contrário, é a prática quem ajuiza o discurso. Porque às vezes estamos lá na nossa sala de aula trabalhando gênero e sexualidade, mas com um discurso e outra parte. Aí a gente tem que rever, né? Se está dando efeito ou não, né? Então, muito obrigada.